Olá, aqui estamos no nosso primeiro episódio do Conexão Legal, o podcast do Bacelar e Cabral Advogados, onde estamos aqui Pedro Bacelar e Lorena Cabral, minha sócia, amiga, confidente, quem vive puxando minhas orelhas, né? Às vezes não adianta muito não, tá? E eu acho que vai ser um ambiente de muita troca e estou bem ansioso para esse projeto. Primeiro de vários, onde poderemos trocar experiências não só da área jurídica, como a parte de gestão. E aí, Lori, quais são as suas expectativas aí para o nosso podcast? Um canal de comunicação, não só com o meio que a gente comunica diariamente, mas com as pessoas que agregam no nosso dia a dia, trazendo conhecimento técnico, trazendo desafios, para trazer esse conhecimento ao alcance de mais pessoas, para que a gente consiga também pessoas que se conectem com o nosso trabalho e que queiram também acrescentar e questionar, para que a gente traga cada vez mais matérias de interesse de todo mundo, né? De todo mundo. Porque muitas vezes nesse dia a dia da gente, nesse universo que fica restrito ao escritório, nós não sabemos quais são as situações que deveriam trazer um alcance maior, para as pessoas terem mais visibilidade dos pormenores até das dificuldades do dia a dia. Nós advogamos em grande quantidade para a saúde suplementar, e é uma advocacia que muitos têm um pouco de preconceito, né, Pedro, no dia a dia, por acharem que somos vilões, mas aí também trazer um pouco de conhecimento do outro lado e quem sabe até de uma melhoria na qualidade da advocacia, para que a gente consiga aí superar alguns obstáculos que no nosso dia a dia fazem muita diferença. Concordo 100%. Já vou dar spoiler, eu acho que a gente tem que gravar um episódio sobre inovação, sobre gestão. Sim. Eu acho que no episódio de gestão tu vai ter muito que contribuir, tá? Lorena, você para mim é a pessoa que mais tem a questão do feeling, do sentimento mesmo. Então, eu acho que é uma troca que quem acompanha nosso trabalho, quem vai começar a acompanhar, vai ser bem legal. Então, eu acho que nesse primeiro episódio, que é o momento de todo mundo conhecer um pouco a gente, vamos começar falando um pouco da nossa história. Era uma vez, em meados... Era uma vez dois advogados que resolveram trabalhar juntos para mudar um pouco o contexto do tipo de processo que a gente sempre trabalhou. A gente sempre trabalhou com contencioso, com volume, e sempre entendemos que a tecnologia tem que ser um grande aliado para a gestão desse tipo de processo. E aí, no andar dos anos do exercício da profissão em conjunto, despertamos para vários pontos que entendemos ser hoje o caminho da advocacia moderna. Uma advocacia que tem os dados como base para as estratégias jurídicas e que também podem somar esforços para melhorar a qualidade administrativa para os clientes, né, para diminuir a judicialização. Somos advogados que acreditamos num trabalho prévio, consultivo, e acreditamos também que a judicialização ela deve ser tratada de forma mais séria, né, ser um recurso a ser utilizado quando o administrativo não consegue superar a resolução dos conflitos. Mas hoje trabalhamos muito com isso, né, Pedro? Por isso, eu acho que já te levantou um outro ponto de uma evolução, né, dessa Sim. nova fase, da questão das soluções jurídicas. Eu acho que Isso. o que tu falou é muito do que a gente vem acreditando na parte de soluções, que a gente não está aqui só para o contencioso, não estamos aqui só para litígio. Na verdade, a solução jurídica ela veio como uma evolução do nosso escritório, que antes via o Bacelar e Cabral Advogados como um viés só do direito, da advocacia. E depois a gente entendeu que soluções jurídicas ele estenderia o nosso conceito. Na verdade, ele colocaria no nome a extensão do que é de fato o nosso conceito dia a dia, que a gente acredita que deve agregar valor ao nosso trabalho, fazendo a movimentação no que puder para trazer uma visão mais consultiva mesmo para os nossos clientes, uma visão preventiva e que possa trazer uma segurança, quando necessária, a recorrer à instância judicial. Nosso dia a dia hoje tem sido marcado muito pela tecnologia, que Pedro muito agregou no meu dia a dia. A análise de dados sempre foi um ponto que nós entendemos como importante, mas analisar dados usando tecnologia foi uma coisa que Pedro conseguiu introduzir na nossa rotina, na rotina do escritório, e cada vez mais o uso dessa tecnologia tem nos trazido benefícios, não só para traçar as estratégias, mas também como forma de melhorar a qualidade do trabalho no nosso dia a dia, né, Pedro? O caminho sem volta. A questão de usar tecnologia, otimização de recurso, otimização de processo pessoal.
Se for falar, eu acho que vai ter um episódio só para isso. Precisa ter. Até porque, tu fala que eu introduzi, não introduzi nada, tá? Eu acho que tudo é questão do espírito, que é o que nos aproxima. Eu acho, falando um pouco da nossa história, eu vou falar um depoimento meu. O que me trouxe hoje pra gente estar junto, na verdade não é uma escolha minha, eu acho que foi uma escolha nossa, é a admiração da pessoa que você é, né? Princípio, não tô fazendo aqui Missa de corpo presente. missa de corpo presente, não. Eu acho que não é nem o objetivo. Mas a questão da tecnologia, eu acho que tu acredita muito nisso. Pode ser que você não tivesse tanto o toque, mas que se tem uma pessoa hoje que acredita e utiliza e navega isso, é você. E o pessoal do escritório. Aí eu já vou aproveitando, falando do pessoal do escritório, eu vou levantar também já um assuntozinho que eu acho que é do interesse de quem pode estar aqui nos ouvindo. Hoje, Lorena, o que é que tu achas que é a nossa maior dor no escritório? A nossa maior dor são pessoas que consigam enxergar os nossos valores e tragam comprometimento para o dia a dia. Nós entendemos hoje que nosso trabalho faz diferença para os nossos clientes, nós queremos fazer diferença e queremos fazer diferente. E por isso estamos agora nesse processo de que as pessoas vistam essa camisa e tenham essa cultura no nosso escritório. Estamos muito felizes com esse momento do escritório, porque estamos com uma equipe que está se consolidando e está aderindo muito à nossa visão. E isso traz muita satisfação e isso facilita o caminhar, a engrenagem do que a gente entende ser o caminho ideal para o nosso escritório, né? Eu acho que, falando sobre isso, eu acho que é até interessante falar para o público o que é que nosso escritório hoje tem desenvolvido. A gente tem uma carta de princípio, né? Essa carta de princípio, que foi uma construção, não foi da área estratégica, não, né? Na minha de Lorena, foi uma construção da área estratégica, da equipe tática, de consultorias, de pesquisa de mercado, onde a gente desenvolveu as diretrizes, nossos princípios, o que de fato a gente acredita. E quando falou a questão de aderência, é isso. A gente quer que quem siga com a gente, né, são pessoas que acreditam nos nossos princípios. E uma das coisas dos princípios de que a gente acredita é que o escritório, nossa vida profissional é muito mais do que a parte jurídica. Eu acho que a nossa vida pessoal, eu acho que a gente está muito alinhado nisso, está em primeiro plano. Eu acho que a gente trabalha para que a gente tenha tempo de qualidade com a nossa família e não o contrário, né? Então eu acho que isso é uma coisa que me marca muito na nossa caminhada, a valorização que a gente tem no que realmente é importante, né? Sim. E realmente a família, a nossa vida pessoal, as pessoas com que a gente quer estar. E ter certeza desse ponto é sentir a necessidade do tempo todo de estar relembrando para trazer isso sempre à tona e para isso, de fato, balizar não só a nossa relação, a construção do escritório, mas a relação que nós vamos construir com os nossos colaboradores. É isso. Uma outra coisa que já falasse algumas oportunidades aqui nesse pouco tempo que a gente começou é na questão do escritório ser baseado em dados, né? Então vamos explorar um pouco sobre isso. Também acredito que os resultados que a gente tem é porque contra dados não há argumento, né? Eu até brinco, meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira, minha irmã é engenheira, minha irmã é engenheira, né? Não poderia levar, e eu fico muito feliz quando a gente vê que análise de dados, a gente consegue direcionar, né, o resultado, o trabalho, na verdade, o resultado mesmo para os nossos clientes muito mais assertivo, né? Isso. Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. O escritório baseado em dados, na questão das plataformas que a gente utiliza para analisar nossos dashboards, nossos BIs, né? Que eu acho que mostra que o escritório se diferencia um pouco do mercado. E aí, diz aí outro assunto. Não, eu acho que esse pensar fora da caixa é que faz com que a gente consiga se atualizar no dia a dia e não ter a advocacia, muito embora queira se conservar a advocacia tradicional, na questão da qualidade a oferecer, da customização a oferecer aos clientes, colocar o nosso norte para acompanhar a realidade e as mudanças da sociedade, né? Quando a gente embarca nessa questão da tecnologia, quando a gente embarca nessa questão dos dados, a gente não tem como sair de contexto. Então, eu acho que essa prática ela vai sempre nos permitir estar no contexto de evolução constante e se adequando à realidade que a sociedade, nossos clientes, nossa equipe e nossos anseios se alinhem, de fato, com o dia a dia. É isso.
quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, eu acho bacana o trabalho que a gente faz de monitoramento mesmo e traçando meta. Eu acho que... Precisamos de parâmetro para poder saber onde nós queremos chegar, né? Evoluir em metas atingíveis, né? Não é chegar e falar, não, vamos reduzir 50... Não, eu acho que são metas atingíveis e a partir do momento que a gente atinge essa meta, a gente vai redirecionando para conseguir chegar no objetivo. É uma coisa que eu queria acrescentar aqui nessa discussão, na verdade, nessa apresentação, é o quanto mudamos quando vimos que trazer a tecnologia para dentro do escritório, mas ter a diretriz do que se quer dentro do escritório, criar as nossas ferramentas de tecnologia, iria nos trazer não é nem uma visibilidade, nos trazer uma visibilidade maior do trabalho que nós podemos executar. Porque quando nós adquirimos tecnologia pronta, nós precisamos se moldar à tecnologia. Quando a tecnologia ela é feita dentro do nosso escritório... Customizada, ela se adequa à nossa necessidade, à nossa realidade. E aí a gente consegue voar, né? Na verdade, perfeito. Se adequa no que a gente acredita, né? A gente parametriza de acordo com a necessidade. Eu acho que é isso. Você customizar é fazer com que aquilo, o tailor-made, né? O terno feito sob medida, adequa ao que a gente acredita e o direcionamento que a gente quer dar. Eu sou suspeito, porque eu acho que a gente está no caminho certo também, sim, tá? Eu acho que a gente tem muito a melhorar. Eu acho que o Conexão Legal, ele não só vai expor um pouco o que a gente pode acrescentar nesse dia a dia, né? Para tanto nossos clientes quanto nossos colegas, mas também trazer contrapontos de outros profissionais, de outras áreas técnicas, para agregar no nosso dia a dia e contextualizar outros, né? A operação do nosso trabalho. Aproveitando essa questão, a gente já meio que já mapeou alguns convidados, né? Então a gente aproveitar o primeiro espaço para dizer que vamos convidar gestores, vamos convidar profissionais da área técnica, porque como a Lorena já adiantou, a gente advoga também para alguns clientes da saúde suplementar. E eu acho que seria interessante a gente trazer para o público o contraponto técnico, que eu acho que falta muito para a sociedade de uma maneira geral, não só para nossos colegas advogados que militam nessa área, mas para a sociedade saber que não somos os vilões, né? Que as operadoras são muito vítimas também, né? Que isso é um problema social, porque quando existe a questão das fraudes, essas questões técnicas, quem se prejudica de maneira geral é a sociedade como um todo. Né? Outra ponto que eu acho que a gente vai falar um bocado é a questão da parte de inovação, na parte de gestão, mostra como de fato a gente trabalha, o olhar aqui, como eu também já adiantei, que Lorena tem com a parte de tratamento e no dia a dia do escritório, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai ter muito que contribuir. Sim. E não só isso, eu acho que trazer alguns pontos de esclarecimento ao público geral. Nós advogamos também para profissionais da saúde que hoje estão sendo alvo de muita judicialização e que precisam sim se precaver com todo o contexto documental, né? Quais são os documentos que precisa estar bem listado, bem consolidado nos consultórios, os termos de esclarecimento, os termos de consentimento, o que é que esses profissionais da saúde podem fazer para se resguardar, né, resguardar a sua segurança no exercício da profissão, para evitar aí um desgaste futuro, porque hoje a judicialização da saúde, ela não é só contra os planos, ela está sendo muito contra os profissionais. É isso. E os profissionais de hoje, eles entraram no mercado de trabalho sem esse preparo, essa instrução jurídica para como ter um trabalho preventivo, né, e estar resguardado profissionalmente. Então, eu acho que isso também pode esclarecer muito para a área dos profissionais da saúde que não atentam muito para as formalidades jurídicas e que hoje é muito necessário para o exercício seguro da profissão. Perfeito. Fruto também da experiência do dia a dia. Quando a gente milita, por um lado, a gente sente que tem essa demanda para cá. Então, é a área do escritório também que já tem desenvolvida. A gente já tem uma carteira consolidada de cliente, né, nesse tipo de atuação para o direito do médico,
né? Não é um direito médico de uma maneira ampla, junto com os órgãos de classe. Eu acho que também vai ser um ambiente bacana de conscientização para os profissionais da área de saúde de maneira geral. Perguntei o que é que nos trouxe junto, um pouco da nossa história, mas vamos falar um pouco também, nessa oportunidade, no primeiro contato, um pouco do que você vê a advocacia no futuro, Lorena. Eu queria trazer isso para o debate. Você acha que a advocacia está evoluindo aos passos largos, como a inteligência artificial está evoluindo? Não. Ou você acha que não? Não, eu acho que a realidade jurídica hoje ela está muito aquém ainda dos avanços tecnológicos. E por isso que a gente tem corrido tanto também, não só para a gente entender a necessidade do dia a dia, mas por saber que quem não estiver adequado a esse momento, né, tecnológico, talvez fique um pouco para trás. Porque a gestão dos dados, a qualidade e a precisão do que a tecnologia artificial pode nos trazer, vai fazer um grande diferencial para aqueles que estiverem na crista da onda, né? Então, a gente diz muito que não é só uma questão de vontade, é uma questão de necessidade e de adequação. Então, a advocacia moderna, ela vai ser uma advocacia que trabalha nesses parâmetros de dados, que nós já trabalhamos e gostamos de trabalhar, mas uma advocacia que tem um alcance muito maior na questão da qualidade técnica. Então, hoje, a questão da robotização tem sido uma preocupação grande de se as pessoas vão ser substituídas. Talvez algumas pessoas devam ser substituídas nos trabalhos que são de pequena complexidade. Mas o trabalho diferencial, o trabalho técnico, o trabalho do conhecimento mesmo, eu acho que a sociedade vai ser como um todo muito mais cobrada disso. Porque o que é mecanizado... A máquina faz melhor. A máquina faz melhor. Sem dúvida. Então, precisamos nos adequar e estar à frente disso. Por isso que eu acho que o caminho que a gente está construindo, a gente está no caminho certo, tem muito que construir. Concordo plenamente contigo, tá? Nessa questão. Esse trabalho repetitivo não tem como competir com a máquina. Quem somos nós para competir? Né? Mas eu acho que também é fruto de um ajuste que fizemos também lá no escritório. O que foi que a gente fez lá no escritório, pessoal? A gente setorizava muito por tipo de demanda. Mas acabou que a gente sentiu a necessidade de setorizar por complexidade da demanda. Né? Existem trabalhos de alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. Então, só concordando e alinhado com o que tu estava dizendo aqui, eu acho que o trabalho de alta complexidade não vai demorar um pouco mais, porque não envolve apenas a parte... envolve uma parte estratégica muito maior. Estava escolhendo a palavra, tá? Eu acho que a parte estratégica, multifatorial, multidimensional, eu acho que isso aí não vai mudar. Então, o que for repetitivo, o que for de baixa complexidade, caminho sem volta. Eu acho que a máquina aí, a inteligência artificial, e aproveitando, falar um pouco também do Bacelar e Cabral Lab, né? O que danado é o Bacelar e Cabral Lab para a população, para o público que está nos escutando? O que é que você acha aí? É um laboratório de inovação dentro do escritório, como eu falei, quando a gente compra a tecnologia pronta, a gente se adequa a ela. O Bacelar e Cabral Lab, ele é um setor do nosso escritório que se volta a desenvolver as tecnologias necessárias ao nosso dia a dia, Perfeito. A responder às nossas demandas. Então, esse laboratório, ele não só traz a nossa necessidade, ele não só se adequa à nossa necessidade, mas ele também pensa na necessidade dos clientes para melhorar a performance deles, mesmo que não seja na esfera judicial. Né? Muito do que a gente tem construído, ele vai trazer uma melhoria de performance, de eficiência, para a gente oferecer aos nossos clientes. E isso não quer dizer só na solução de casos jurídicos, mas talvez até na fase anterior, né? Na fase administrativa, para ter mais precisão na gestão dos clientes, na gestão dos negócios em si. Perfeito. Eu acho que a gente falou aqui judicialização, temos também um outro motor no escritório, que é a parte da mediação. Né? Eu acho que a tecnologia vai ajudar, vai mudar o mercado da questão do que é repetitivo de uma maneira geral. E eu acho que esse trabalho, não só administrativo, na parte de negociação, de acordo, mas eu acho que faz parte do nosso DNA acreditar no trabalho de mediação. Então, é um motor que temos no escritório, um outro produto, uma outra área própria para a parte de mediação. Eu acho que é uma coisa
que também é um caminho sem volta. Eu acho que a judicialização da maneira que está tem que ser repensada para um dos nichos que a gente trabalha, que é a parte de saúde suplementar. E eu ela acho se torna nociva para a sociedade como um todo, no isso. final, né? Eu acho que é um caminho sem volta isso daí. Ela não está sendo uma ferramenta para uma última instância. Ela está sendo usada como ferramenta para a primeira instância e muitas vezes como uma ferramenta para se conseguir de maneira mais fácil coisas que talvez não fossem a mais justa para ambos os lados, né? Eu acho que é uma área que a gente tem vindo investindo também. Mas estamos falando de tecnologia, estou levantando a bola. Se quiser puxar um assunto, também puxa, tá? Já vai acabar. Puxar assunto é mais com você. Dá para ver que eu sou um pouco tímido, né? Mas vamos lá. Falando de tecnologia, de inovação, mas voltando para uma pergunta que eu te fiz logo no início, qual era a maior dor? Tu descreveu um bocado de coisa em relação a pessoas. Vamos falar um pouco do Conecta, né? Do Bacelar e Cabral Conecta, que foi um evento, que é um evento que a gente tem lá no escritório. Qual é o seu sentimento em relação a esse evento? Não só o Bacelar, o Conecta, mas fala também um pouco do Papo Legal, que é a conversa que a gente tem lá no dia a dia da gente, lá na nossa rotina. O Conecta e o Papo Legal, eu acho que são 2 canais para a gente melhorar a comunicação interna, que eu acho que é a maior dor, não só do nosso escritório, mas a dor da maior parte das empresas, né? Essa comunicação interpessoal é uma linha muito, muito tênue entre o entender e o dizer que entendeu. E muitas vezes as informações se perdem e não se desenvolvem da melhor forma, porque não está sendo, de fato, efetivado de forma coerente. Então, tanto Conexão Legal quanto Papo Legal. A Conexão Legal foi um evento que a gente teve há pouco tempo e vai ter outros, né, aí, periodicamente, para trazer temas do interesse coletivo do escritório, temas maiores, digamos assim, mas como uma forma de integrar a equipe e resolver um pouco da maior dor, que é a questão das pessoas, da comunicação das pessoas e das relações interpessoais. E delas entenderem a nossa cultura como a cultura delas no dia a dia de trabalho. Então, é uma forma de conectar as pessoas dentro do propósito da empresa, né? E o Papo Legal é muito mais uma questão do nosso dia a dia, que a gente encontra aí como ferramenta de compartilhar mesmo, ferramentas de uso que muitas vezes chega por meio de Pedro ou por meio de Maria Luísa, que é uma colaboradora da gente muito presente nessa questão da tecnologia e que o resto da equipe, né, o operacional, muitas vezes por estar nessas tarefas do dia a dia, não acessa e quando tem acesso, por meio do Papo Legal, começa a usar como ferramenta e a otimizar a produção diária. Aproveitando só para esclarecer, teve Papo Legal falando de inovação, tecnologia, um outro Papo Legal falando sobre utilização de planilha do universo Google, né? Lá no escritório a gente escolheu o Google Workspace como o balizador dos nossos sistemas. Então, era uma dor que a equipe tinha. Poxa, como é que é a utilização das ferramentas para... Então, a gente teve um Papo Legal também sobre isso. Então, o Papo Legal é, como a Lorena mesmo disse, é o ambiente mais do dia a dia, horário do almoço. Vamos lá, vamos puxar, vamos almoçar, ou então depois do almoço, se sentar e trocar figurinha de dores do dia a dia, né? Que mais? O que é que você acha que a gente ainda não implantou e que você gostaria de implantar? Aí eu vou tirar de mim, tá? Isso aí, o filho é teu. O que é que assim, se você parar a pensar, poxa, eu acho que a gente vem evoluindo muito, é indiscutível, mas alguma coisa que você acha que a gente poderia melhorar hoje na operação lá da nossa empresa? Eu acho que a gente tem que ter acesso a muitas experiências positivas e precisa elaborar mais, trabalhar mais na questão do treinamento da nossa equipe, que é uma equipe muito bacana, muito preparada, muito disponível para aprender, mas que a rotina tem tirado um pouco essa questão de estarmos juntos em treinamento. Mas ela está aí, esse objetivo está bem perto de ser alcançado, porque a gente já tem usado para treinamentos mais curtos o Papo Legal. Perfeito. Então, vamos adequar para a parte técnica também isso, em treinamentos que precisam de um pouco mais de disponibilidade da equipe. E eu acho que o mais importante que é ter a adesão deles, e esse sentimento da necessidade de estar presente nesses momentos de melhorias, de treinamento, já é uma coisa que a gente tem muito positiva. Então, basta só esse outro ponto, a gente conseguir botar na prática com mais frequência. Concordo. Deixando claro também que a questão da gente incentivar, a gente tem uma parceria bem estreita com o Instituto Luiz Mário Moutinho,
Na verdade, que para mim, hoje, é a instituição de educação mais forte, mais completa do Estado, e a gente tem a sorte, né, de estar numa estrutura muito próxima. Então, o incentivo, o subsídio que a gente dá para a parte de formação de inteligência artificial, na parte da formação mesmo da direito de saúde, de especialização, parte de recurso. Então, eu acho que a gente está no caminho. Eu fiz a pergunta para tu, mas eu vou fazer para mim, tá? Aí tu estava respondendo, eu pensando, poxa, o que é que eu responderia no lugar dela? Eu fiz a pergunta, difícil. Eu, na verdade, não sabia nem o que eu ia responder. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa colocar em prática de uma maneira mais institucional, não que a gente não acredite, eu acho que, pelo contrário, como por a gente acreditar, eu acho que a gente tem que incentivar um pouco mais, é a parte da... Vou falar duas. Primeiro, a questão da saúde física e mental, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que a gente acredita. Eu acho que a gente deveria, como empresa, incentivar um pouco mais isso, como também a parte da saúde mental, né? Do mindfulness, daquelas questões da parte mesmo de conseguir descompressão, de ter um momento de descompressão. Mas eu acho que isso a gente vai conseguir quando tiver um espaço físico um pouco mais estruturado para essa parte. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu melhoraria na nossa operação é ter uma área mais voltada para essa parte de... Você e Maria Luísa são a rainha do hot yoga, né? E eu acho que deveriam sim, a gente deveria sim incentivar um pouco mais isso. Então, ficaria esse o meu registro de ponto de melhoria. Porque a gente acredita, né? Sim. Que mais? Não, acho que por hoje é só. Não, por hoje é só nada. Mas assim, eu acho que o Conexão Legal vai ser realmente o espaço que a gente vai ter. Estou bem feliz. Então, aproveito o registro, o ambiente público que não tem como cair. Caiu na web e não tem como sair, né? Vou aproveitar esse espaço para agradecer o dia a dia. Tem sido uma troca bem legal. Eu acho que a gente está construindo realmente um ambiente saudável, um ambiente que a gente está conseguindo, de uma certa forma, compartilhar os valores que a gente acredita e que nossa caminhada seja mais longa, né? Seja saudável e duradoura. Saudável e duradoura. Então, pessoal, com o primeiro episódio do Conexão Legal, eu queria agradecer, né, e dizer que eu estou bem feliz no caminho que a gente vem construindo. E queria, não que eu tenha esse dom, eu estou aproveitando aqui o ambiente para tentar conduzir, porque no dia a dia quem conduz aí é Lorena, né? Lorena, que é o braço firme e forte do escritório. Condução e tecnologia será sempre tecnologia tudo bem, mas a condução do escritório, de puxar minha orelha, meu chutinho na canela. Então é isso, eu queria aproveitar esse último momento para o que é que você queria deixar de última mensagem desse primeiro e histórico episódio do Conexão Legal aí, Lorena. Que nos acompanhe e nos ajude a construir, porque isso é uma construção, né? Então não é só o que a gente entende interessante, mas o que é interessante para quem está ouvindo. É isso. E eu, como eu tô eu faço pergunta, tu responde, eu fico me coçando para responder. É isso que eu queria também deixar nesse primeiro momento. Agradecimento, né? O quanto somos privilegiados de estar construindo um ambiente de trabalho como esse, que é no dia a dia, é como eu falo até com meus filhos, quando eu saio feliz para trabalhar. E eu acho que nesse momento aqui, nesse ambiente do Conexão Legal, vai ser bacana para isso. Então, quem tiver sugestões de temas, por favor, compartilhem. Eu já vou deixar claro que, em breve, Maria Luísa vai ser convidada para um episódio de inovação, tá? Eu acho que vai ser legal essa troca. Eu acho que outras pessoas também na parte de gestão. E é isso. Então, pessoal, a partir de agora está oficialmente lançado o Conexão Legal. Então, se quiserem saber um pouco mais de notícias, que já deixamos bem claro aqui, que não vai se restringir à parte jurídica, siga nas nossas redes sociais, nos siga nas nossas redes sociais. Você que está escutando aí no podcast do Spotify, nos siga, nos acompanhe no Apple, todas as redes, todas as plataformas das redes sociais, e vai ser um ambiente de muita troca. Não deixe de contribuir, deixa no comentário assuntos que são do seu interesse, que vamos nos esforçar. Tenho certeza que vamos fazer isso aí, não, Lorena? Sim, que vai agregar muito no nosso dia a dia. É isso. Nos sigam.